Olá, tudo bem? Eu vou falar agora, né, da segunda parte da aula, que seria o fluxo de desenvolvimento mais focado para o back, né? Mas antes eu vou explicar, né, detalhar um pouquinho mais o que é o back. E como já foi dito, o back é o lado do servidor e ele é responsável por suprir o front. Ele também é responsável por receber as requisições do front, né, pois que ele supre e processar essas informações e mandar elas para o banco de dados, ou processar e mandar de volta para o front-end. Não necessariamente ele precisa mandar, né, para o banco de dados, dependendo da necessidade. E vale ressaltar também, né, que o banco de dados ele faz parte do back-end, ele está integrado no back-end no lado do servidor. Todo o código, na verdade, está integrado no servidor. É muito difícil fugir disso, né? Porque o código precisa ficar salvo em algum canto. Tá. E cabe também ao back-end, né, transmitir essas informações para o front-end de forma eficiente e segura, que seria, no caso, não deixar ter vazamento de dados, evitar bugs, quebra, né, do site, essas coisas. E assim como no front-end, o back-end também tem algumas tecnologias que são usadas neles, né, que vocês vão usar no trainee, que seria o JavaScript, né? Como foi dito antes também, o JavaScript é usado tanto no front quanto no back, só que no front o JavaScript é mais usado para criar, dar uma dinamicidade, enquanto no back ele é feito mais para dar uma criar logística, né? As funções, essas coisas. E não é, o back-end não precisa ser utilizado nele o JavaScript, né? Pode usar várias linguagens como Python, C, C++, Java, PHP, Rails, mas por facilidade mesmo, né? A facilitar a vida de vocês, a gente decidiu usar a mesma linguagem para o front e para o back, né? Para ser uma linguagem a menos que vocês têm que aprender, porque realmente já tem muita coisa para aprender no trainee. Tem o Prisma também, né? O SQLite, LangSalve e API. Tudo isso faz parte, né, do back-end. Eu coloquei essa mesma imagem aqui, né, que eu já mostrei ela antes, mas para explicar umas coisinhas para vocês, né. Depois que vocês já fizeram o front-end, já criaram essas páginas, né, você não necessariamente, né, precisa ter feito o front-end já com a prototipação. Já isso aqui já é o suficiente para fazer isso aqui, que seria analisar, pegar cada página dessa e analisar. Mas cabe a você decidir se vai fazer isso depois da prototipação ou depois que criou o front-end, tanto faz. Mas basicamente você vai pegar cada página que você pegou e vai analisar cada componente nessa página. Por exemplo, aqui na página de contato, você vai pegar aqui e analisar, né? Tipo aqui tem um forms e vai fazer a seguinte pergunta: o que o meu back-end precisa ter para suprir a necessidade dessa página, né? Para reagir bem a essa página. Por exemplo, aqui tem um forms, aqui tem alguns cantos para colocar o nome, contato, e-mail, descrição, enfim. Então, o que meu back-end vai fazer com esse forms? Ele vai processar alguma coisa e enviar para o servidor? Ou enviar para o front-end? Ele vai armazenar esses dados aqui? E onde eles vai armazenar? Que no caso seria o banco de dados. Mesma coisa aqui para essa outra página aqui, né? Ele vai analisar o que vai fazer com esse cadastro. Ele vai armazenar esse cadastro aqui no banco de dados. Ele vai fazer o cadastro, né? Criar o cadastro para cadastrar o usuário. A mesma coisa aqui para essa página. Antes vai olhar aqui e falar, aqui é um cardápio, né? Quando o cliente comprar esse prato ou colocar no carrinho, o que o back-end vai ter que fazer, né? Como ele vai lidar com essas informações? Como ele vai suprir essa necessidade? E isso para todas as páginas, sabe? Essa é uma coisa que vocês têm que começar a fazer, né? Para desenvolver, né, um back-end bem feito. E para cada uma das coisas que eu falei aqui, né, tem ferramentas que ajudam nesse processo, né? Que, por exemplo, o Prisma. O que é o Prisma, né? O Prisma é uma biblioteca desenvolvida em TypeScript e também uma ORM, Object Relational Mapper. E o principal objetivo de uma ORM é facilitar a interação entre o código da aplicação e os dados armazenados no banco de dados. Como assim? Tá vendo esse código aqui? Isso aqui é um esquema Prisma, que é um código feito em Prisma. A ideia da ORM é que vocês escrevam um código assim e não um código em SQL, em consulta SQL. Porque se vocês forem pesquisar um pouquinho, né, a consulta SQL
é bem mais complicadinho, né, de programar. A estrutura, né, do código é mais complicadinha. E para vocês não terem que quebrar a cabeça com isso, né, surgiu o Prisma, que é um OEM que basicamente pega esse código aqui, esse esquema, e transforma ele em uma consulta SQL, automaticamente, sem você ter que mexer com isso, né? É para facilitar basicamente a vida. Tá, isso aqui é um código Prisma, né? Aqui é um esquema do Prisma. E o esquema ele é dividido em models. Que eu não vou me aprofundar nisso, né? Mas cabe a pessoa de quem ficou com Prisma para explicar para vocês. Mas como você vai codar isso aqui, né? Você vai vir aqui diretão e escrever? Isso até pode, mas acho que não é uma boa ideia. Para isso, para criar essas models, né? Uma boa ideia é você usar o DB Diagram, que é um site que ele tem a função de criar, que ele ajuda você a criar essas models, que você vai só escrevendo aqui, criando e estabelecendo as relações. Por exemplo, categoria, ele pode receber um ou vários produtos, vai depender do caso, vocês vão decidir isso, né, na hora, essas regras do contrato. E depois que você criar essas models, né, você vai pegar esse código e transcrever para um esquema, que é, se vocês separarem aqui, né, que não dá para ver tão bem assim, mas é bem parecido, né, com esse aqui. Aí depois que você transcreveu isso aqui, né, ele automaticamente, né, o Prisma, ele vai pegar isso aqui e transformar numa consulta SQL, que seria para construir o banco de dados. Enfim, agora vou falar um pouco de SQLite. SQLite ele é o banco de dados que a gente vai utilizar no trainee. Ele é um banco de dados bem famoso que usa a linguagem de consulta estruturada SQL, que é a sigla, né? E ele é um banco de dados embutido. O que é isso, né? O que isso significa? Quer dizer que ele é um banco de dados local. E ele também tem um servidor próprio e é independente. Por isso que ele é local. E essa imagenzinha que eu coloquei, né, só para explicar, né, é a imagem do banco de dados. Todo banco de dados é indicado pela essa imagem. E essa pena aqui, né, é o símbolo do SQLite. E outra coisa, né, que o Prisma é uma ORM, não é o banco de dados. Ele tem um provedor, que é o SQLite, que é o banco de dados. Então não confunda, o Prisma não é o banco de dados. Ele só ajuda na construção do banco de dados. E por que a gente colocou o SQLite, né, para vocês, né, escolheu ele entre vários tipos de banco de dados, não existe só o SQLite, né? Existem muitos bancos de dados, tipos, tanto bancos de dados relacionais como não relacionais. Mas a gente escolheu o SQLite, né, justamente porque ele é indicado para sites e aplicativos que são simples, que vai ser o caso do projeto de vocês no trainee. Sites leve também, que a gente não vai dar muita funcionalidade, né, para vocês nesse site, porque vocês estão aprendendo, né. E um sistema também que não tenha muitos usuários, né. Então, como vocês é só um projetinho para vocês aprenderem as ferramentas, aprender sobre desenvolvimento web, vocês nem vão precisar, né, dar um deploy nesse site, então não vai ter um número tão grande de usuários, né. Depois disso, vamos falar do Nextsoft, né. Vou voltar um pouquinho para dar uma explicada, né. Como foi falado, né, a página de contato, eles vão pegar esse forms e armazenar, provavelmente, e quem vai ajudar isso, auxiliar isso é o banco de dados, vai armazenar no banco de dados, e o Prisma vai estar lá no meio do caminho para ajudar, né, nessa criação do banco de dados. Agora, bora analisar essa página de login aqui. Se vocês parar para pensar, o que o banco de dados precisaria fazer era basicamente armazenar, né, esse cadastro do usuário, esse login, e cadastrar ele também, né? Mas você vai fazer isso manualmente? Não, porque para isso a gente tem uma tecnologia que é o Nextsoft. O Nextsoft é uma solução completa de autentificação de código aberto para aplicativos. E a gente recomenda usar ele porque ele é seguro por alguns motivos, que são esses aí, que ele promove o uso de mecanismo de login sem senha, o que ajuda, né, a não ter vazamento de dados. É projetado para incentivar práticas recomendadas para proteger os dados do usuário e usa token de falsificação de solicitação entre sites e rotas post, entrar e sair. Entre outros motivos, esses motivos que eu peguei aqui de segurança tá na própria documentação do Nextsoft, tá? Eu coloquei também aqui
Um exemplo, né, de código Next, que aqui tem dois provedores, né? Um provedor que seria o Discord e um provedor que seria o GitHub. Tá, mas o que seria, né, o NextAuth na prática? Basicamente, não tem como vocês entram no site e vai se cadastrar. Aí tem a opção lá, tipo, se cadastrar com o Google, com o LinkedIn, com o YouTube. Acho que no YouTube não sei se tem. Se cadastrar com o GitHub, com o Discord. Então, tipo isso aqui assim, esse exemplo aqui, que é o do TikTok, que ele usa também autenticação por terceiros. Quem faz isso, né, é uma tecnologia, uma ferramenta igual o NextAuth. Não necessariamente o NextAuth, tem várias, como a Lucy. A gente optou por usar o NextAuth aqui, né, no trainee, mas tem outros. Eu também não sei, né, qual o TikTok usou, mas o resultado final é o mesmo, né? Já vai mudar alguns detalhes. Vou falar agora um pouquinho sobre API, né? O que seria a API, né? A API seria o que vai fazer a relação, né? Se você parar para pensar, como que o front-end e o back-end vão se comunicar, né? O que vai usar nessa comunicação? Quem vai fazer essa comunicação? E a resposta para isso é a API. No comparativo, né, que acho que é muito bom, eu acho que é uma ideia meio estranha de falar que a API faz essa comunicação, mas num comparativo, né, imagina que seu site é um restaurante e naquele lugar do restaurante, onde fica as mesas, os clientes ficam lá comendo, interagindo com o restaurante, isso é o front-end. Já o back-end é a área do restaurante, né, que geralmente ninguém tem acesso, o cliente não tem acesso, que seria a cozinha, por exemplo. Ninguém chega no restaurante e vai lá diretamente na cozinha pedir o seu prato, né, o que você quer do cardápio. Quem faz isso, né, quem é responsável, né, por fazer essa comunicação é o garçom. Como assim o garçom? O garçom que vai nas mesas atendendo os clientes, anotando o que ele quer, o cardápio, enfim, e pega essas anotações, esse registro e manda pro back, para a cozinha, onde lá é feito o prato, aí depois esse garçom pega o prato de novo e manda pro cliente, né, que vai comer o prato, né, a comida. E então, nessa analogia, né, o API seria o garçom que está lidando, né, com o front, com o back. Ele seria o garçom. Espero que tenha feito sentido. Tipo, isso faz muito sentido na minha cabeça, essa analogia. É, a API também é um sistema, né, que fornece API de outros sistemas, né, basicamente, porque não é legal, né, criar tudo do zero, não tem essa necessidade e além de não ser legal, gasta bastante tempo, não é tão eficiente, né, pode ser não ser tão eficiente e pode ser que nem seja seguro também, né. Aí para evitar isso, né, sistemas grandes geralmente ou pequenos, não importa o tamanho, mas sistemas, né, alguns, né, costumam ter sua própria API e liberar essa API, né, para a gente, programadores, utilizarem, né. Como, por exemplo, API de pagamento. Não é uma boa ideia, né, você pegar ficar mexendo com dinheiro, né, na logística assim, do dinheiro, porque além de que se der um erro, né, você está mexendo com o dinheiro de outra pessoa e você tem toda uma burocracia, né, por trás, né, que é dinheiro, né, é uma coisa séria. Também cadastro, como por exemplo, não é muito legal você ficar mexendo com senha de outras pessoas, e para isso tem uma API de cadastro, como por exemplo o NextAuth, que é um exemplo de API que faz o cadastro, né, por você não precisa ficar mexendo muito nisso. A API de Correios também, para você não ter que ficar mexendo, criando toda essa logística, né, de endereço, essas coisas, frete. A API do Correio faz isso para vocês. Tem outros exemplos também, né? Se eu fosse falar todos aqui, eu ia ficar eternamente. Tem muitos tipos de API, sisteminhas que fornecem API. E também existe alguns tipos de APIs, como por exemplo RPC API, GraphQL API, e API REST. Eu vou falar só de API REST, e os outros dois eu não vou falar, né? Porque vai ser a API REST que vocês vão usar aqui no trainee. E já, e já tem assim muitas informações, né? Eu já passei muitas informações para vocês e aliás, vocês não precisam também se preocupar tanto em absorver tudo que eu tô falando aqui de uma vez, né? Porque quase todas as ferramentas de tecnologia, né, que foi mencionado aqui, vão ter aulas específicas, né, onde vai se aprofundar, vai ter mais detalhes dessas tecnologias, vocês vão ter um tempinho, né, para praticar e absorver tudo, né, que é importante.
A API REST é uma API que ela é focada em recurso, e esses recursos têm operações tipo de criação, leitura, atualização e exclusão, que seria no caso o CRUD, que seria essas palavras só que em inglês. Aqui, ó. Create, read, update, delete, que seria isso aqui. E a API REST ela é muito indicada, né, em algumas situações, que vai ser a do treino de vocês. Ela é muito indicada nas situações de adicionar um produto ao banco de dados. Vocês vão ter que usar muito isso também no treino. Recuperar o conteúdo, não precisa ser de uma playlist, por exemplo, de música, pode ser de qualquer coisa, só de recuperar ele do banco de dados. Atualizar alguma coisa no banco de dados, excluir alguma coisa no banco de dados, enfim. É muito útil a API REST nessas situações. A API REST, né, ela trabalha com requisições e respostas. Eu vou explicar um pouquinho agora, né, enquanto eu falo de protocolo HTTP. O que seria o HTTP, né? É uma sigla, né, para Hypertext Transfer Protocol, que é um protocolo de transferência de texto, hipertexto, enfim. E a principal responsabilidade, né, desse protocolo é transferir dados na internet. Ele envia esses dados, né, através de requisições e resposta, e ele é bem focado no modelo de computacional de cliente e servidor. Como assim, né? Ele é bem focado em enviar dados entre o back-end e o front-end. E vocês provavelmente, né, já devem ter escutado HTTPS. E qual a diferença, né, do HTTP para o HTTPS, né? A diferença, né, é que o HTTP ele o HTTP não é criptografado, já o HTTPS, né, ele é criptografado. E o S é de security. Como assim, né, não é criptografado? No HTTP, quando você envia um dado, né, transfere um dado, do jeito que você escreveu aquele dado, você colocou aquele dado, por exemplo, você colocou o seu nome, ele só pega aquele dado e envia. Simplesmente isso, você pega aquele dado e envia no formato de texto simples. Se você escreveu o texto normal, ele vai enviar o texto normal. Agora no HTTPS, ele antes de pegar esse nome, esse dado, ele criptografa e depois envia. E isso é feito, né, por questão de segurança, né? Você não quer que o seu dado, né, que você, tipo, um dado sensível seu, seja assim enviado totalmente visível, né, e exposto para outras pessoas. Então, para evitar isso, né, o HTTPS ele criptografa. Aliás, é bem comum, né, quando você entra em algum site, né, da web, e esse site é HTTP, aparecer uma mensagem para você, tipo assim, esse site não é seguro, então evite enviar informações pessoais sensíveis sua, justamente por isso, porque é um site de HTTP e ele não criptografa as suas informações pessoais, então não é uma boa ideia. E como eu estou falando, né, que o HTTP funciona em formato de request e response, se ele tem uma requisição e tem uma resposta, né, então é claro que às vezes essa resposta não é o que você estava esperando, ou era o que você estava esperando, mas para saber, né, se era ou não o que você estava esperando, você precisa saber qual é essa resposta. E essa resposta se chama status HTTP, e elas são separadas em 5 classes, que são, aqui mostra, né, as classes. A classe do 100, que é informacional, das centenas, do 200, né, que é de sucesso, o dos 300, que é redirecionamento, 400, que é erro do cliente, e 500, que é erro do servidor. Existem vários tipos de erros dentro de cada um desses, então vocês têm que se localizar através da centena, tipo, erros de 100, que está na casa do 100 é informacional, 200 é sucesso, 300 é redirecionamento, 400, enfim. Tem alguns erros bem comuns que todo mundo já viu provavelmente. Esses dois erros aqui, o 400 e o 500, ele é bem comum o usuário ver ele. Já os outros é incomum, é meio incomum, né? O usuário ver. Quem mais vê esses erros aqui são
são os programadores, quem está desenvolvendo, né, o site. Por quê? Bora primeiro falar, né, do que o usuário vê geralmente. O erro do cliente é quando você erra alguma coisa, tipo, não o programador, mas a pessoa que está mexendo no site erra. Tipo assim, ele escreve um URL errado, ou entra num arquivo que já foi apagado, não existe mais. Aí é bem comum, né, nesses casos, aparecer o errinho famoso chamado 404, que é tipo, not found. É um erro do usuário. Tipo, ele entrou ou acessou alguma coisa que não existe mais. Ou deu um caminho errado, né, para acessar aquela coisa. O 500 também é bem comum, que é o erro do servidor. Acho que você já deve ter passado, provavelmente vão passar com algum erro tipo assim desse no SIGA, aliás, que quando você acessa, né, o SIGA, principalmente na época de inscrição, o site está tão pesado que ele quebra, aí aparece uma mensagem tipo assim, é 502 acho, não sei, que é tipo erro no servidor, quer dizer que foi uma coisa interna, não foi algum erro seu. E aqui nesse aqui de programas, esses três aqui, geralmente o usuário não vê eles, porque não aparece na tela, mas se você inspecionar a tela, a página provavelmente vai aparecer, por exemplo, de redirecionamento. Quando você aperta no botão entrar e ele manda para uma página de cadastro, houve um redirecionamento, ele enviou para outro canto. Quando você cria alguma coisa numa página, por exemplo, uma página de posts, e você cria um post, e esse post é postado com sucesso, acontece um de sucesso, beleza, deu bom. E tem informacional também, né, que pode até aparecer para os clientes às vezes, né, quando aperte um pop-upzinho assim, na tela e dando alguma informação para o usuário ou para o próprio programador, e isso é um status informacional. Geralmente, né, não vai aparecer o código lá para o usuário, mas se você inspecionar também aquele pop-up, vai aparecer lá que é o status dele, que é o status sem ter alguma coisa. E para que, né, a gente usa esses status? Esse status, ele é bem mais utilizado assim para os programadores, né, da nossa área de desenvolvimento web, mas para depuração, né, quando você está criando alguma coisa, mandando alguma informação para o banco de dados, você quer saber se essa informação foi mandada com sucesso, se tem alguma informação ou um redicionamento, se tem algum erro, né, no cliente, algum erro no servidor, enfim, é mais para depuração. E vou falar agora, né, do último temazinho da nossa aula, né? Que é o JSON. O que é o JSON? Bom, o JSON é basicamente uma forma de notação de objetos JavaScript que ela pode ser representado em várias formas, como em várias diversas linguagens. E a diferença, né, de um JSON para um objeto JavaScript é que o JSON é um texto. Só isso, ele é um texto. Apesar de ele ser bem parecido com um objeto, né, JavaScript, ele é um texto. E ele é bastante utilizado para comunicação entre sistemas, tipo back-end, front-end, basicamente por ele ser um texto. Tipo assim, ele é uma coisa leve, não consome muitos dados, é eficiente e rápido usar ele. Então, por não consumir muitos dados, a gente costuma usar ele para trocar essas informações, mandar essas informações para o back, para o front, para configurações, alguma coisa. Quando vocês fizerem, né, o repositório T3 de vocês, provavelmente se vocês analisar lá, certeza que vai ter algum arquivo de configuração em ponto .json. Porque é uma coisa tipo informacional que só coloca os dados mais importantes que é necessário para o programa funcionar. E é isso. Basicamente é isso. E ele é bem levezinho mesmo. É isso, né? Finalmente acabou a aula, né? Agradeço a todos que aguentaram até aqui. Eu sei que eu falei bastante coisa, foi uma aula pesada. Vocês são fodas e eu vejo vocês assim na próxima aula, né? Quando eu vou falar um pouquinho mais de gerência. E é isso aí, muito obrigado, né? Por prestar atenção e até a próxima.